Salve galera, e aí, achou que acabou? Acabou nada, tá só começando a história do segundo reinado. Os liberais então saem enfraquecidos de toda a disputa política com os conservadores. E aí, você acha que eles vão ficar de boa, suavão? Vai nada, vão surgir várias revoltas liberais pelo Brasil. Sim, revoltas liberais no período do governo de Dom Pedro II. Uma das mais conhecidas e faladas é a Revolta Praieira, que acontece onde? Em Pernambuco, região de Pernambuco, muitas revoltas lá. Então, vamos entender um pouco como se deu esse movimento todo. De fato, isso não agradou os setores liberais, sobretudo de Minas Gerais e de São Paulo, que já estavam insatisfeitos com a dissolução da Câmara e a redução dos poderes das províncias. Tirados do poder, os liberais então passaram a pegar em armas nas chamadas Revoltas Liberais de 1842. Em São Paulo, por exemplo, foram liderados por Feijó, em Minas por Teófilo Otoni e no Vale do Paraíba, Fluminense, por Joaquim José de Souza Breves, que era cafeicultor e proprietário de 30 fazendas e mais de 6 mil escravos. Sem conseguir ampliar as suas bases de apoio, a revolta foi derrotada pelas forças legalistas, comandadas por uma pessoa que vai aparecer várias vezes na história do Brasil, esse aí mesmo, Duque de Caxias. Seus principais líderes foram deportados para Portugal. Tchau, tchau. 2 anos depois, no entanto, decretou-se a anistia geral, ou seja, tá todo mundo liberado. Calma aí. Ainda tem Pernambuco, sim, a revolta praieira. Lá a coisa foi bem tensa, foi bem complicada. Então é importante ver os detalhes dessa revolta praieira. Que olha, para confundir a cabeça em vestibular, facinho, hein? Mas nunca esqueça, a revolta praieira já acontece no período de Dom Pedro II. Não vá confundir com as revoltas do período regencial. Se não lembra, dá uma olhadinha aí nos vídeos que tem um vídeo só sobre o período regencial. O poder em Pernambuco estava nas mãos das famílias tradicionais, tais como Rego Barros e os Cavalcante. Essas duas famílias, por exemplo, governaram de 1837 a 1844, muito tempo. Eles usavam o poder público em favor de seus interesses. Alguma novidade? Dando aos familiares cargos públicos, o que gerava descontentamento popular. Os pernambucanos também estavam insatisfeitos com o controle que os portugueses exerciam no comércio, varejista e outros, pois eles empregavam basicamente os seus patrícios, ora pois, e excluíam os brasileiros. Diante disso, lá na região de Pernambuco vai surgir um novo partido. Um partido conhecido como Partido da Praia. Partido da Praia. O que foi o Partido da Praia? O Partido da Praia, é óbvio, tinha sua sede no jornal, como muitos da época, e esse jornal, o Diário Novo, ficava na Rua da Praia, no Recife. Outros impressos eram importantes para o progresso e para o processo de mudanças sociais. O jornal Repúblico, de Antônio Borges Fonseca, e a revista O Progresso, de Antônio Pedro de Figueiredo. Os praeiros chegaram ao poder em 1845, com a nomeação de Antônio Pinto Chichorro da Gama para a presidência da província. Porém, em 1848, ele foi destituído do cargo pelo governo central e houve a demissão de pessoas ligadas aos praeiros, o que desencadeou uma rebelião armada. E em 1849 os praeiros atacaram Recife, no entanto não chegaram a tomar a cidade. A Revolução Praeira então ela marca, digamos assim, o fim de um ciclo de revoltas e marca, digamos que com uma derrota gigantesca. E aí então Dom Pedro mais uma vez centraliza esse poder, reassume a força do poder moderador e, mais do que isso, vai estabelecer um conselho forte no seu governo. Dom Pedro II, para fazer um diálogo também, sobretudo com a Europa,
vai propor algo interessante que poucas pessoas sabem, que é o parlamentarismo no Brasil. Sim, o Brasil teve já o seu sistema parlamentarista na época de Dom Pedro II. Lá no ano de 1847, Dom Pedro II vai estabelecer então o parlamentarismo, que na história nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Se liga aí que daqui a pouco a gente vê o que foi esse parlamentarismo. Parlamentarismo. O Brasil teve o seu parlamentarismo na época de Dom Pedro II. Mas presta atenção, não vai confundir com o parlamentarismo inglês. O parlamentarismo inglês lá de 1688, da Revolução Gloriosa, lembra disso? Se não lembra, dá uma pesquisada aí que isso é importante. Então lá na Inglaterra vai se criar o parlamentarismo, a monarquia parlamentar. Qual que é a pegada lá na Inglaterra? É o seguinte, se mantém a monarquia, você tem lá o rei ou a rainha, e eles vão cumprir o papel de chefe de Estado, vão reinar. Por outro lado, se tem o parlamento com seu primeiro-ministro, que cumpre o papel de chefe de governo, que é quem governa. Daí a máxima, que no parlamentarismo britânico, o rei ou a rainha reina, mas não governa. É isso aí, reina, mas não governa. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós falamos que foi às avessas. Por quê? Porque Dom Pedro II reinava e governava. Porque ele tinha o poder absoluto. Ele era o poder. Ele tinha a força moderadora. Então aqui no Brasil o parlamentarismo foi conhecido como parlamentarismo às avessas. E como se deu o desenvolvimento de tudo isso? No Brasil, então, o rei podia demitir os ministros de acordo com a sua vontade. E o funcionamento? Bom, o funcionamento era muito simples. O presidente do Conselho de Ministros, o que equivale ao primeiro-ministro no modelo britânico, era nomeado pelo imperador e escolhia os 10 encarregados de convocar as eleições para a Câmara. Organizadas de forma fraudulenta, geralmente, as eleições garantiam para o partido da situação a maioria no legislativo, membros do conselho que eram escolhidos na época de 1850 para tentar amenizar as disputas entre liberais e conservadores. O entendimento político, então, foi oficializado em 1853, com a criação do chamado Ministério da Conciliação. Então, esse parlamentarismo no Brasil, ele, na verdade, era mais uma forma de Dom Pedro governar e ainda dar uma característica moderna, né, se baseando um pouco nas lógicas lá liberais da Europa. Uma sacada interessante de Dom Pedro, dentro desse processo, é a criação do Ministério da Conciliação. Isso está dentro da conjuntura aí da formação do parlamentarismo no Brasil. Dom Pedro II, então, ele vai estabelecer um ministério chamado da Conciliação para conciliar liberais e conservadores. Esse ministério, então, ele tinha um papel muito importante e era um ministério comandado aí pelo mineiro Honório Carneiro Leão, conhecido Marquês de Paraná. Ele vai então organizar esse ministério, vai compor um ministério para que ele possa organizar as questões e disputas políticas no Brasil. Veja que interessante. Então, para organizar essas questões, essas disputas políticas, esse ministério, ele meio que, podemos fazer uma análise assim bem rápida, Dom Pedro chama liberais e conservadores, coloca esses caras para conversar, fala assim, olha, o que nós temos a ganhar, o que nós temos a perder? O que vocês têm a ganhar, o que vocês têm a perder? E aí Dom Pedro, então, estabelece uma política de conciliação. A partir disso vai começar todo o rodízio de poder entre liberais e conservadores no Brasil e Dom Pedro, então, fazendo essa balança, esse equilíbrio entre esses dois grupos. E aí, enfim, com isso se buscava a manutenção da ordem, a manutenção do escravismo, a unidade territorial, mesmo com as diferenças entre liberais e conservadores. A ideia, então, era fazer com que
Saquaremas e Luzias pudessem interagir ali de uma forma que o rei, que o imperador pudesse governar este império chamado Brasil. Se liga aí. Salve galera, vamos falar agora sobre a economia no segundo reinado. Primeiro ponto, a economia no segundo reinado era sustentada pela terrível prática da exploração da mão de obra dos humanos escravizados. Isso então marca de forma muito negativa a história do Brasil até hoje, e é importante frisar que então esses humanos escravizados, esses negros tornados escravos, sustentavam basicamente todo o trabalho durante o período do primeiro, o período regencial e também do segundo reinado. Os principais produtos explorados nesse período são cana-de-açúcar, borracha, algodão, cacau, o ouro, a prata, mas sobretudo no segundo reinado o que se destaca é o café, conhecido também como ouro negro. Então o café vai se tornar a grande moeda do segundo reinado e é importante saber um pouco sobre a história do café. Afinal, como o café chegou ao Brasil? O café é introduzido no Brasil a partir de Belém, lá no Pará. Isso por volta de 1727. Esse tipo de plantação não era tão valorizada à época, sendo tida como plantações de quintal para uso doméstico. No final do século XVIII, os cafezais começam a tomar as encostas próximas ao Rio de Janeiro e vão avançando em direção às terras do Vale do Paraíba Fluminense e também paulista, onde se dará o grande boom da economia cafeeira no Brasil. Preste muita atenção nos dados que vão aparecer aí. Em 1820, o açúcar correspondia a 30% da exportação brasileira, o algodão a 20,6%, o café a 18,4%. Já em 1830, o café vai passar a corresponder a 43% da exportação brasileira, ou seja, olha o vulto que o café vai tomar, né? Então vai se tornar aí a grande mercadoria, a grande moeda do Brasil. O café que era muito admirado na Europa, nos cafés luxuosos da Europa. O café então que vai se tornar uma bebida considerada bebida de luxo, tomada pelas elites, né? E esse café então vai ser responsável aí por 60% das exportações brasileiras já na metade do século XIX. A expansão cafeeira no Vale do Paraíba, ela se explica por vários motivos. Então, pela mão de obra escrava, pelas terras que eram concedidas aos cafeicultores desde Dom João VI, pelo mercado em expansão do café, porque o café podia durar 30 anos ou mais, enquanto a cana tinha que ser replantada a cada 3 anos. O café se deteriorava muito menos do que a cana durante o transporte. Da década de 1830 a 1880, o café produzido no Vale do Paraíba Fluminense e Paulista tornou-se a principal riqueza do Império. Daí a expressão muito usada na época, de que o Brasil é o Vale do Café, né? O Brasil é o Vale do Café. E por falar em ser o Brasil o Vale do Café, o Vale do Paraíba, ele foi muito explorado nesse período. E o que aconteceu, né? Isso é interessante. A exploração demasiada do café daquelas terras foi gerando problemas na terra. Então, por exemplo, as encostas que vinham abaixo, a monocultura que vai empobrecendo o solo. E aí essa região começou a produzir menos café. E começa um fluxo de migração das plantações de café para o oeste de São Paulo. É o grande fenômeno aí da expansão do café para o oeste. Só para você entender, o Vale do Paraíba ali é aquela região de Aparecida do Norte. Então, dali você tem um fluxo muito grande de exploração do café. Esse processo vai empobrecer na terra,
há uma diminuição dessa produção e aí, consequentemente, você tem uma expansão para as terras roxas, como se costuma dizer, para as terras férteis a oeste paulista. E ali se dá o grande boom também de produção de café no Brasil. Interessante notar que vai chegar uma época que vai haver mais exportação de café pelo Porto de Santos dos cafés que vêm da região oeste do que o café que era exportado pelo Porto do Rio de Janeiro, que vinha ali da região do Vale do Paraíba. Em 1870, em Campinas, já se produzia mais café do que na cidade de Vassouras, que era então a líder no Vale do Paraíba. Passou-se a exportar mais café pelo Porto de Santos do que pelo Rio de Janeiro. Esse fluxo gigantesco de exportação do café não se limitava, é claro, ao café, também se exportava açúcar, tabaco, algodão. O que é interessante notar, a economia brasileira então podia ser resumida à época: a exportação, portanto, fruto da agricultura, e a mão de obra escrava. Então, agricultura, mão de obra escrava e exportação desses produtos primários. Assim se constituía a base da economia no Brasil à época. Esse contexto de Brasil, de exploração da terra, de latifúndios e de monocultura, também marca a conjuntura política brasileira. Daí se entender as grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas, né? Daí as oligarquias agrárias, né? Os latifúndios. Esse movimento todo vai sofrer uma mudança histórica, sobretudo a partir das mudanças legais que vão ocorrer no Brasil, ligadas aí à questão da vinda dos imigrantes europeus e os processos que vão aí culminar depois com a abolição da escravidão no Brasil. Então, nesse sentido, cabe destacar alguns aspectos. Então, primeiro, em 1850 vai se dar a proibição do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz. Isso vai tornar ali, então, a mão de obra escrava mais cara, o que vai gerar uma abertura para a vinda dos imigrantes europeus. A vinda dos imigrantes europeus, nós vamos falar disso com mais detalhes e também vamos falar com mais detalhes da questão desse processo do fim da escravidão. E tudo isso, ainda dentro do ponto de vista econômico, é marcado pela chegada do trem. Como diz o Raul Seixas, né? Oi, oi o trem. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Então, o trem que chega ao Brasil e muda a realidade brasileira. Por quê? O que acontece? O escoamento desses produtos era algo muito difícil. Então, imagine que para chegar aos portos, a viagem era feita em carros de boi, no lombo das mulas. Então, muitos produtos se perdiam. O tempo era muito longo de deslocamento dos produtos. Como consequência, havia assim uma redução muito grande da quantidade de produtos que estavam aptos a serem exportados. Então, a chegada do trem, a criação, por exemplo, da primeira linha férrea no Brasil, que é a linha férrea de Petrópolis, inaugurada em 1854, e ela ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Fragoso, no caminho para a cidade de Petrópolis. Isso foi aí um trabalho de um grande empresário da história do Brasil conhecido Irineu Evangelista de Souza, conhecido Barão e depois o Visconde de Mauá, que financiou essa primeira ferrovia. E depois em São Paulo é criada a São Paulo Highway Company, que vai ligar Santos a Jundiaí. Saudações! Estávamos ali falando de todo o desenvolvimento da questão econômica no Brasil, do trem, do café. E agora a gente vai falar da estrutura social do Brasil à época do Império. Como era organizada essa sociedade? Basicamente, ela era estruturada entre homens brancos que pertenciam às boas famílias, claro, que tinham propriedade de terra, que tinham posses, que tinham bens,
E além desses grupos dos homens brancos, livres, donos de terras, também nessa estrutura do Brasil à época havia a presença dos escravos, os humanos escravizados aí, que são a base de todo o trabalho à época. Quer dizer, de quase todo, mas do trabalho forçado, do trabalho via exploração total do corpo. Além dos escravos, havia também lá o restante de brancos, mestiços, negros, libertos, profissionais liberais. Esses grupos, então, formavam a estrutura social do Brasil Império. E esse movimento todo vai impactar aí na formação de uma sociedade violenta, sim, muito violenta, por conta da própria escravidão, por causa das torturas que eram praticadas, sobretudo com relação aos negros escravizados. Também havia muito abandono de crianças, as crianças que eram deixadas nas rodas dos excluídos. O que eram essas rodas dos excluídos? Eram rodas em que as crianças eram colocadas nas portas das casas religiosas e essas rodas giravam e as crianças eram deixadas lá na parte de dentro dessas casas. Enfim, essas crianças, além de tudo, eram exploradas, viviam na miséria, compunham grande parte do grupo dos excluídos à época. Bem, então pode-se notar que a sociedade no período imperial, no Segundo Reinado, era uma sociedade marcadamente desigual. E é óbvio que essa desigualdade, gente, vai impactar na nossa sociedade hoje. A nossa sociedade atual é fruto de todo esse contexto histórico de exploração da mão de obra, dos humanos escravizados, do abandono de crianças, enfim, isso tudo vai culminar com a nossa sociedade. Porque mesmo com a República, ainda nós somos uma sociedade muito desigual. E aí essa desigualdade, então, ela precisa ser combatida, obviamente. Então aí entra todas as narrativas aí de luta pela igualdade, pela construção de uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais justa. Então é isso aí. Assim era organizada a sociedade no período do Segundo Reinado. Vamos falar aí da produção industrial no Brasil. Como e de que maneira começa o processo de indústria no Império? Certo? Então, como e de que maneira começa o processo de indústria no Império? Se liga aí, curte aí, se inscreve no canal. Bom, havia uma concentração de renda muito grande na mão dos cafeicultores. Isso é perceptível, sobretudo pela lógica de toda a questão dos latifúndios. E isso vai dificultar o incentivo de produções de outros setores. Por conta disso, começa um movimento aos poucos de investimento desses dinheiros excedentes do café nos bens de produção, mas muito pouco. Por quê? Porque de forma geral aqui no Brasil, na época do Império, produtos como tecidos, artigos oriundos da industrialização, todos demandavam então a importação. E essas importações acabavam esvaziando de forma muito rápida aquilo que era conhecido como os cofres públicos. Só que vai acontecer uma mudança importante do ponto de vista legal. Sim, a produção industrial vai depender de uma ação legal no Brasil, fruto da tarifa Alves Branco, de 1844. Essa tarifa, basicamente, ela vai aumentar o valor dos impostos sobre os produtos importados. Cerca de 3.000 produtos passam a ser taxados. E esses produtos são taxados, sobretudo de onde? Adivinha? Da Inglaterra, de onde vinha a maior parte dos nossos produtos. Então, a taxação ia de 30% a 60% de impostos, já na alfândega. E isso, com certeza, aumentava a renda de quem? Do governo. O aumento da renda no governo vai possibilitar com que esse governo também consiga desenvolver algumas práticas de produção no Brasil. Só que essa tarifa incomoda demais, né,
a Inglaterra. Então a Inglaterra vai entender que isso favorece demais o protecionismo. E esse protecionismo vai incomodar muito a Inglaterra. E aí, ao incomodar a Inglaterra, isso vai gerar um problema político e econômico para o Brasil. Mas mesmo assim, vão ser inauguradas aí dezenas de indústrias no Brasil, indústrias de tecido, de chapéus, de cervejas, companhias também de seguro, que vão começar a se desenvolver no Império. Então veja que há um grande desenvolvimento econômico nesse período, tudo graças à taxa de cobrança. A navegação a vapor também vai ser importante nesse processo, a criação das estradas de ferro, como já foi visto em aulas anteriores, empresas de mineração que vão se desenvolver no Brasil, transportes urbanos também vão aí surgir nesse período e o uso do gás, sim, o uso do gás que vai ser muito importante. E aí, importantíssimo mais uma vez trazer a figura de uma pessoa que é o Barão de Mauá. Por quê? Porque o Barão de Mauá, ele vai investir muito capital nesse processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Por isso ele é conhecido como o grande empresário do Império. Então, o Barão de Mauá, ele vai ser aí importantíssimo, sobretudo pensando no Rio de Janeiro, no investimento feito nas fundições, nos estaleiros. Por exemplo, o estaleiro Ponta da Areia, de 1846, que fica ali, foi criado ali na região de Niterói, no Rio de Janeiro. Além de tudo isso, Barão de Mauá também vai incentivar muito a questão do investimento, do desenvolvimento do uso do gás. E aí, em pouco tempo, ele já está apto com as suas empresas na fabricação de tubos para esses encanamentos, bem como também para o desenvolvimento de navios a vapor e os trilhos de ferro. Mas, voltando à questão do gás, e isso é muito interessante, porque todos nós dependemos do gás até hoje, então o gás é um elemento fundamental, mas o gás era usado para quê num primeiro momento? Era usado para iluminação. Então aí você tinha a companhia de iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, que a partir de 1854 vai fornecer luz para toda a capital do Império. Então olha que interessante, né? Essa capital do Império vai ali ser iluminada pela luz, pelo gás, incentivado sobretudo por Barão de Mauá. Outro ponto importante aí a se destacar nessa questão das mudanças de forma de trabalho no Brasil é a Lei 581 de 4 de setembro de 1850, conhecida aí Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei fazia? Ela proibia a importação de escravizados, sobretudo, e é muito forte o que diz o artigo 3. Vamos ouvir. São autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão, o mestre, o piloto e o contramestre da embarcação e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro ou que concorrerem para os ocultar ao conhecimento da autoridade ou para os subtrair à apreensão no mar ou em ato de desembarque sendo perseguido. Então, essa lei ela é muito importante aí porque ao limitar, ao proibir essa questão da vinda dos escravos, o tráfico se torna caro. Então, por que a gente fala da Lei Eusébio de Queiroz? Porque o tráfico de escravos se torna caro, então passa-se a investir mais na questão e na lógica de trazer os imigrantes para o Brasil. Só que isso é tema de uma próxima conversa nossa.
os capitais que eram oriundos do café e parte do capital que também era gasto anteriormente na compra dos humanos escravizados, então a partir de agora esse capital, esse dinheiro, digamos assim, começa também a ser empregado nas indústrias. Há cafeicultores que não aceitavam isso, mas muitos passavam a empregar o dinheiro do café em pequenas indústrias. Então, esse movimento ele vai culminar com todo o desenvolvimento da indústria no Brasil. Veja então que isso é muito importante, isso acontece no Segundo Reinado. Agradeço a sua atenção, comenta, compartilha, coloque as suas dúvidas, afinal este canal é colaborativo. Tem o intuito aí de ajudar o estudante a superar os desafios e aprender mais, e assim todos aprendemos. Tá certo? Até a nossa próxima aula, um grande abraço.